Fala, conectados, beleza? Vamos para mais uma aula aí sobre iniciação científica e a gente vai falar aí como é que a gente pode montar esse nosso trabalho para ficar bem direitinho, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Beleza, galerinha? Agora estamos juntos aqui novamente para falar sobre as últimas partes, tá? Do trabalho que a gente vai construir aí para a gente poder montar a nossa pesquisa e deixá-la bem organizada, tá? Essas duas partes, como são partes pequenas, nós temos a metodologia, tá? Nós vamos falar sobre a metodologia e vamos falar sobre a conclusão. Então vamos lá, bem rapidinho aqui. A gente vai falar sobre a metodologia, tá? Antes de mais nada, no final eu vou estar dizendo para vocês como é que eu vou poder tirar mais dúvidas para vocês, tá bom? Então nós temos aqui a metodologia. Essa definição de metodologia é bem simples, tá? E essa metodologia nada mais é do que informar como você fez a sua pesquisa. Só que você não vai poder escrever lá de todo jeito, você não vai poder... Vai ficar muito feio se você colocar de qualquer maneira a forma que você realizou sua pesquisa, tá bom? Então o que você vai fazer? Primeiro, você vai dizer qual é o tipo da sua pesquisa, tá? O seu professor orientador, ele vai dizer direitinho como é que você vai escrever isso aqui. Existem três tipos, tá? Ela pode ser explorativa, que é quando você não conhece o tema. Ela pode ser descritiva, quando já conhece, você já conhece sobre o que você vai falar. E ela pode ser explicativa, tá bom? Nesse caso, muito provavelmente a nossa vai ser explorativa. São temas que a gente não tem conhecimento profundo e aí a gente vai falar sobre esses temas, tá bom? Segundo ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, as fontes de pesquisas, tá? Nesse caso não estou falando sobre a nossa bibliografia. Você vai informar quando você estiver escrevendo a sua metodologia, você vai informar as suas fontes de pesquisa, tá bom? Essa fonte, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. Quando ela é primária, é quando você vai buscar essa informação direto na fonte. Então, quando você assistiu diretamente aquele vídeo com aquela pessoa, quando você fez uma entrevista e aquela pessoa lhe respondeu a entrevista, então você foi direto na fonte. Por exemplo, dependendo de alguns temas, você pode procurar alguns órgãos públicos. Então, essa sua fonte de pesquisa ela foi primária. Ou ela pode ser secundária quando é sobre a opinião de outras pessoas, tá bom? Então, se essa informação que você recebeu foi de terceiros, né? Você conversou com alguém que entende do tema e esse alguém te disse, ó, existe isso, isso e isso, essa e essa informação. Então, essa informação foi um tipo de informação secundária, isso tem que estar lá discriminado no seu texto quando você escrever a metodologia. E terceiro ponto, para a gente encerrar a metodologia, você vai dizer para o leitor se sua pesquisa ela vai ser uma pesquisa quantitativa ou se ela vai ser uma pesquisa qualitativa. Quantitativa vai ser quando você obtém informações de quantidade, tá? E qualitativa é quando essa informação é uma informação de qualidade. O seu professor ele vai tirar bem direitinho essa dúvida para vocês de informação qualitativa e quantitativa. Também não deixa a carga toda para ele. Pesquise, tá? Procure saber mais sobre o que é uma pesquisa quantitativa e qualitativa, ok? E aí, beleza? E descrever como você fez essa pesquisa. Você vai descrever como você fez toda essa pesquisa, tá? Usando esses três pontos aqui. Aí você termina a sua metodologia. Muito provavelmente isso aqui deve dar 1 ou 2 parágrafos, 3 parágrafos no máximo, tá bom? E eu espero que você esteja aí me ouvindo, beleza? Vamos para a próxima aqui, que é a conclusão. Na conclusão, nós temos aqui 5 pontos para informar vocês
sobre a conclusão. Lembrando que no final do vídeo eu vou dizer a vocês como é que eu vou tirar mais dúvidas de vocês sobre isso. Não fiquem preocupados, não fiquem perdidos, tá bom? Então temos aí uma equipe de professores de orientação da iniciação científica, eu, professora Késia, Solene e professora Alessandra. Nós três estamos aí para tirar as dúvidas de vocês, nos chamem no privado, beleza? Então, conclusão, são 5 pontos que eu quero falar para vocês. Primeiro ponto, essa conclusão é um pequeno resumo dos resultados, tá? Você não vai falar novamente de tudo aquilo que você fez no trabalho, você vai fazer apenas um pequeno resumo dos resultados, ok? Segundo ponto, no segundo ponto você vai ali ter uma contribuição dos seus estudos. O que é isso aí? Eu destrinchei mais abaixo aí, então a questão na sua conclusão, você tem que estar lá escrito o que vocês vão deixar de bom, né? Então, obviamente que nós vamos deixar de bom, não, você não vai escrever assim, vai ter que estar escrito lá de alguma forma, seu professor orientador convidado, ele vai lhe dizer como fazer isso, então você vai escrever ali e dizer como é que você vai, o que você vai deixar de bom, o que foi que você deixou de bom quando você fez essa pesquisa, né? Então, quais são os benefícios que a sua pesquisa trouxe? Né? Benefícios de informação, benefícios de conhecimento, benefícios de poder, benefícios de acesso a alguma coisa. Que benefício trouxe, tá? E em terceiro, onde aplicar os seus resultados, né? Então, esse segundo ponto, ele se resume muito com a questão da contribuição dos seus estudos. Sua pesquisa, ela vai contribuir para quê? Tá? Então isso é muito importante quando a gente fizer uma pesquisa, porque ela tem que contribuir para alguma coisa, porque senão não vai ser interessante, tá bom? Em terceiro lugar, você vai escrever limites dos seus estudos. Como assim? É questão de tempo, né? E objetivos. Quanto tempo que levou a sua pesquisa, quais foram esses objetivos. E engraçado que tudo isso aqui já está lá no seu trabalho, introdução, resumo, já está no próprio trabalho também, já tem muita informação. E aqui, como o resumo diz, ele é um pequeno, como a conclusão diz, ele é um pequeno resumo, tá bom? Então, no seu trabalho já tem falando sobre o tempo, tem a questão do cronograma, já tem falando sobre a questão do tempo, sobre os objetivos. Então, são os limites, né? Que limites vocês tiveram? Vocês tiveram muito tempo, pouco tempo? A questão da pandemia, né? Que a gente tá aí em casa e a gente tá sem poder visitar alguns órgãos, algumas pessoas para poder estruturar a nossa pesquisa. Esses são limites de tempo, né? Os objetivos também foram alcançados, esses objetivos, não foram alcançados esses objetivos. O que foi que impediu você de não alcançá-los? Tá? Então, isso aí se define a limites, ok? Quarto ponto aqui, a gente vai falar sobre a possibilidade de novos estudos. Como assim? A gente fez os estudos, fez as pesquisas e muito provavelmente alguma pessoa que vai escutar a sua apresentação ou que vai ler o seu trabalho, ela vai ter aí uma ideia do que poderia ser feito a mais. Tá? Inclusive você, quando fizer o seu trabalho, você vai terminar seu trabalho, você vai entregar o seu trabalho, você vai apresentar para a banca e você vai terminar o seu trabalho dizendo: poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter colocado mais coisas, eu poderia ter colocado isso ou aquilo. Então, você já sente mais ou menos quais as possibilidades de novos estudos. Poxa, diante daquele assunto que você está falando, quais seriam outros assuntos possíveis para se tratar diante do que você está estudando. Então, um subponto que eu coloquei aqui são quais caminhos vão ficar para novas pesquisas, né? Então, o que poderia ser mais pesquisado diante do seu tema? E em segundo, que caminhos ficaram e podem ser mais trabalhados, né? Isso vai estar descrito e, como eu falei para vocês, de acordo com a pesquisa de vocês, vocês vão sentir isso aqui. Então, quais caminhos ficaram para novas pesquisas? O que se pode ser estudado a mais? E vocês vão sentir também quais são os caminhos que podem ser mais trabalhados. Bem,
O último ponto para a gente encerrar a conclusão, nós temos a sua impressão final, tá bom? Então, neste caso, se coloque de forma pessoal, como autor, sua opinião diante do que você estudou. Isso é uma opinião sua, é uma colocação sua, pessoal, tá bom? Não esquecendo que você vai escrever isso aqui lá na terceira pessoa, sempre no passado, né? O verbo sempre no passado, ok? Na terceira pessoa, não lembro não, na terceira pessoa não. Você vai escrever sempre usando o verbo passado, tá? E aí você vai se colocar aqui e é a sua opinião final, nesse caso, como trabalho é de equipe. Se tiver uma outra pessoa que lhe ajude a fazer aí, então você vai também fazer essa unificação desses textos para que possa ter a coerência aí quando você terminar a sua conclusão, beleza? Então, essas foram as partes dos trabalhos que ficaram para a gente poder ver hoje. Beleza? Como é que você vai poder tirar as dúvidas do seu trabalho comigo, com a professora Kézia ou com a professora Alessandra? Vocês têm o canal do WhatsApp, do nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco e você vai tirar suas dúvidas, tá bom? A partir daí, você vai começar a estruturar, ok? A minha sala de aula com os meus alunos que eu estou à frente com iniciação científica, tá? A gente vai separar aí uma horinha para a gente poder tirar algumas dúvidas de forma aí ao vivo, tá? Em tempo real. Bom, então aguardem aí informações. Muito provavelmente a professora Kézia e a Alessandra também estarão aí de alguma forma cooperando com vocês também. E muito provavelmente também vocês das outras salas, nono B e nono C, poderão participar aí dessa reunião que eu pretendo fazer para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas por enquanto é só, por hoje é só. Eu espero que vocês possam se dedicar nesses trabalhos, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal aí. Vamos fazer com que esse canal possa ficar maior e cresça mais para que a gente tenha mais possibilidades. Aí hoje poderia estar fazendo uma live no YouTube e não consigo fazer, ok? Por conta da quantidade de inscritos. Mas beleza, nós estamos aí se dedicando para vocês. Entendo que é uma situação atípica, nós nunca passamos por isso, mas não tem problema, vamos fazer nossa parte, tá bom? Não se estressem, façam cada um a sua parte, façam devagar, façam com calma, obedeçam lá esse calendário novo que a gente postou para vocês, beleza? Então tá bom, meu momento aqui de blogueiro acabou, de youtubers acabou também. Eu encerro por aqui. Eu espero que vocês possam fazer aí a parte de vocês, beleza? E maiores informações, só chamar no particular no WhatsApp. E até a próxima.